Oi, boa noite. Meu nome é Melissa. Eu faço engenharia elétrica na UFSJ e eu vou contar um pouco mais sobre as minhas experiências na graduação. Durante a graduação, eu fiquei 2 anos na equipe Fórmula da Racing. Ela é uma equipe de competição criada por alunos de engenharia para projetar um protótipo de carro de Fórmula 1 para competir nacionalmente todo ano. Nessa equipe, eu fiquei no setor de eletroeletrônica, no meu primeiro ano como integrante do setor e no segundo ano como coordenadora do subsetor de eletrônica. Nessa equipe, a gente desenvolvia projetos eletroeletrônicos como volante com tecnologia Bluetooth, todo o sensoriamento do carro, a gente fazia a programação via Arduino, inclusive eu ficava bastante nessa parte de programar os sensores todos do nosso carro, sensor de velocidade, sensor de rotação. E a gente tinha também o nosso sistema de telemetria, que era um sistema que a gente conseguia ver em tempo real tudo o que estava acontecendo no carro, né, com todos os sensores. A gente também tinha a nossa própria placa de circuito impresso, que ela era feita por nós mesmos, e ela era uma placa, assim, com bastante coisa, responsável por todo o sensoriamento que a gente tinha no carro. E além dessa parte de eletrônica, a gente tinha a parte elétrica, que era a parte responsável por todo o chicote do carro e pela injeção eletrônica, que no nosso primeiro ano a gente usava a FT400, no segundo ano a gente começou a usar a FT500. E além dessas duas partes, no segundo ano, a gente fez validações nos outros setores, como, por exemplo, validação validação no setor de freio utilizando sensor de pressão, validação no setor de direção e suspensão utilizando o acelerômetro, e foi muito bom para validar o setor deles. Nesse projeto foi muito bom para mim porque eu tive experiência com trabalhar em equipe, liderança, e usar ferramentas que mais tarde eu vi que na indústria são extremamente importantes, como por exemplo o 5S, que antes na nossa oficina era completamente uma desordem e depois que foi implantado o 5S, a equipe virou outra. Durante a graduação também eu participei de um projeto chamado Mulheres na Engenharia, foi até com meninas desse mesmo projeto do Fórmula, da equipe do Fórmula, que a gente trabalhava com meninas do ensino médio de escolas públicas de São João del Rei para trazer elas para dentro da universidade para desmistificar esse conceito de que engenharia é um curso de gênero masculino. Então a gente trazia elas para dentro da universidade, mostrava usando o nosso carro, né, o que a gente fazia lá e fazia atividades com elas, aulas de reforço, digamos assim, também, por exemplo. Eu, como sou da parte de elétrica, teve uma vez que a gente ajudou, eu e mais a outra menina da equipe, ajudamos as meninas numa aula de física, que elas estavam com dúvida, era coisa que a gente sabia, além de promover os debates, né, de igualdade de gênero, que eram super importantes e as meninas adoravam. Foi um projeto bem legal, que eu gostei muito de participar. Agora falando das minhas experiências profissionais, eu tive 3 experiências profissionais, cada uma num ambiente bem diferente da outra. E isso pra mim foi muito bom para eu poder escolher, né, saber de verdade o que eu gosto, que é a indústria. Mas ter passado por 3 diferentes foi essencial para mim. Então, assim, a minha primeira experiência profissional foi no ensino técnico, quando eu fiz um estágio no técnico no laboratório de eletrônica da escola. Nesse laboratório eu dava manutenção corretiva e preventiva em equipamentos eletrônicos, como multímetros, transformadores, fontes, osciloscópio e essas coisas, fio mesmo, terminações, e além do auxílio técnico aos alunos, porque quando eu tinha aula nesse laboratório, eu tinha que estar auxiliando os professores, e quando não tinha que estar auxiliando os alunos. Eu que respondia pelos alunos quando eles estavam lá fazendo as atividades extras de aula. Então, tinha essa questão da monitoria também. A minha segunda experiência profissional foi num escritório de projetos elétricos, já pelo estágio superior. Eu trabalhei no escritório chamado Volt Engenharia, em São João del Rei, e nesse escritório eu trabalhava com projetos elétricos. Era projetos residenciais, projetos industriais, projeto de sistema de combate a incêndio, e o que eu mais trabalhei que foi o SPDA, que é Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. A gente
até teve um projeto bem grande, que foi para a MG Mineração, que é uma mineradora de São João del Rei, que foi feito todo o projeto de SPDA dela. Eu fiquei responsável por metade das plantas dele e o estagiário que estagiava à tarde pela outra metade. Então, assim, foi bem legal, foi uma experiência muito, muito legal. E a minha terceira experiência profissional, que eu considero a maior de todas, assim, que já era o que eu sempre queria, foi estagiar numa empresa muito grande, que no caso é a CSN Mineração, em Congonhas. Essa foi a minha primeira experiência na indústria, que desde que eu entrei na faculdade já era o que eu queria, o que eu esperava. E nessa empresa eu tive a oportunidade de trabalhar no setor de engenharia de manutenção, na gerência geral de manutenção e no setor de engenharia de manutenção. Nesse setor eu acompanhava a realização e a análise de relatórios, por exemplo, de análise de falhas, de inspeção pós-preventiva, de primeira falha pós-preventiva, perfil de perdas, que era feito uma vez por mês, tudo que esses relatórios que os engenheiros tinham que elaborar da manutenção. Trabalhava também com os indicadores da manutenção, né, DF, MTBF, MTTR, esses indicadores. Responsável também por rever as ordens de manutenção que estavam no SAP, porque aconteceram alguns acidentes com caminhões, então, né, com as frotas de caminhões. Então, assim, foi pedido para rever essas ordens de manutenção para saber onde estava o erro. Então, eu tive uma vivência com SAP também. E, além disso, também participei de um projeto que era de rever o manual de manutenção para refazer ele, porque ele estava ultrapassado já. Acho que a última atualização dele era 2015, alguma coisa assim. E aí, eu e o meu orientador, a gente foi passando por todos os processos. Então, assim, foi bem legal. Que foi desde o inspetor, passando pelo planejamento, aprovisionador, até chegar na engenharia de manutenção para a gente poder montar todos os fluxogramas desse manual e refazer ele. E isso foi bem legal, porque nisso eu aprendi sobre a metodologia Lean e de melhoria de processos e aprendi a lidar com ela, né, que eu nunca tinha trabalhado. Até fiz um treinamento de Yellow Belt, depois eu falo na próxima pergunta, com o meu orientador. Também era responsável por fazer todo o controle das ações que eram geradas pelos relatórios. A padronização de relatórios também eu fiz algumas. E basicamente era isso. Foi uma experiência assim, bem legal. Além de conhecer as partes da mineração, né? Conhecer as frotas, ir na área, isso era bem legal. Agora, falando um pouco da minha trajetória, eu poderia lembrar de muitas coisas aqui, como, por exemplo, eu ter saído da escola pública quando eu era mais nova e ter passado numa prova para o ensino médio, para o ensino técnico. E estudei no ensino médio técnico para uma prova que eu fiz e ganhei bolsa integral para o médio técnico, senão eu teria continuado nas escolas públicas, pois não tinha condições de pagar uma particular. E a partir daí eu comecei a minha história, depois eu passei na federal, né? Antes disso ganhei uma bolsa integral na PUC para engenharia eletrônica, mas aí como eu passei na elétrica, eu fui para elétrica na federal e isso tudo eu fui construindo a minha história. Mas aí, lembrando de um fato que eu me orgulho, eu já diria isso já dentro da faculdade, né? Não, já teve a fase de passar no técnico, aí passei na faculdade e na faculdade eu vivi o Fórmula. E no Fórmula, no meu segundo ano, a gente não tinha dinheiro. A gente não tinha nenhum patrocínio grande. No primeiro ano a gente teve um patrocínio muito grande, inclusive, mas no segundo ano a gente não tinha. Então, assim, o único jeito de conseguir dinheiro era pedindo na rua. A gente pedia realmente no sinal, a gente fazia rifa, fazia vaquinha, fazia tudo. E para conseguir um dinheiro que ainda assim não chegava perto do patrocínio que outras equipes tinham. E então a gente se virou, se desdobrou. No meu setor de elétrica, né, elétrica e eletrônica, é um setor caro, então assim, pra gente mesmo não tinha dinheiro nenhum, a gente tinha que fazer o que a gente podia sem dinheiro. E foi aí que a gente investiu nas validações, que eu até comentei no início, porque validação a gente tinha um acelerômetro e um sensor de pressão a gente comprou, não era caro. Então com isso a gente conseguia
ajudar, mesmo que não fosse ponto para o nosso setor, a gente conseguiu ajudar outros setores que foram elogiados pelas validações que eles fizeram. E com esse pouco dinheiro e tudo, a gente foi para a competição e pela primeira vez na prova do Enduro, a gente conseguiu completar todas as provas com o carro que a gente tinha. E na prova do Enduro, que é a prova mais difícil, né, são 22 voltas, a gente conseguiu pela primeira vez ter a troca de pilotos na 11ª volta, que nunca tinha acontecido, o carro nunca tinha chegado a dar 11 voltas. E não só isso, a gente conquistou a 7ª colocação nacional. E foi a melhor colocação da equipe na história e ainda é a melhor colocação, porque em 2018 o pessoal conseguiu completar o Enduro, mas ainda ficou na 7ª colocação. Então, assim, a gente conseguiu a melhor colocação, que é a melhor colocação até hoje. E sem dinheiro nenhum, competindo com equipes muito grandes, como USP, Unicamp. Então, assim, isso é um orgulho danado. Você vê que não é dinheiro que faz tudo, né? Às vezes a força de vontade a gente também consegue. Então, isso é um fato que eu me orgulho da minha trajetória. Que, no caso, eu era coordenadora de eletrônica. Então, assim, foi parte da minha gestão. Eu fico muito feliz. Well, as my last internship contract was cancelled because of the pandemic, I'm looking for a fresh start in a great company. And Signify is a really and well-regarded one. Besides that, I know people from university who worked there, and anyone says the internship program is amazing. In addition, one area that I enjoy working the most was the industry. So I'm really looking forward to contribute with Signify and learning, of course, a lot from the company. Falando um pouco sobre cursos de graduação, eu tenho técnico em eletrônica, atualmente faço engenharia elétrica, tenho Excel avançado pela hashtag treinamentos, hoje em dia eu faço VBA com eles também, mas ainda não terminei. Power BI eu tô fazendo com a Data Science, pretendo fazer o da hashtag ainda, não fiz porque é um investimento um pouco alto, mas eu pretendo fazer ainda, porque eu sei que vale a pena o investimento. AutoCAD avançado, trabalhei no estágio bastante, todos os dias, no meu estágio de projetos elétricos, no caso. Tenho um curso de Libras básico pela Unicesumar, pacote Office também, Word, Excel. Inglês intermediário, eu faço curso atualmente 2 vezes por semana, a partir do mês que vem 3 vezes por semana. Espanhol intermediário, eu cursei durante 3 anos no meu ensino médio. E my name is Melissa, I'm 25 years old and I'm from Volta Redonda. I lived alone for the last years while I was studying in São João del Rei, but now because of the pandemic, I'm back living with my parents. I'm a very communicative, friendly and lively person. I really doing physical activities daily. It makes me feel cheerful and good mood. In my free time I really enjoy watching movies, series, and some football games from the best team in Brazil, Botafogo. Besides that, I really into going out with my friends and spend
spend some time is cooking with my family. Well, that's a little bit about me. I hope we see each other soon. Bye.